Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui em frente ao chamado Centro de Esportivo, Recreativo e Educativo dos Trabalhadores, mais conhecido como Serete, aqui no bairro do Tatuapé, em São Paulo, para falar, sabe do quê? A aula de Renascimento Cultural. Roda a vinheta! Pessoal, Zavo Lima na área, História é Vida, vocês sabem, antes de antemão, já peço para você, clica, compartilha, ativa a sinaleta, você vai ficar rico, tá? Se você apertar a sinaleta, você fica rico na hora, para você compartilhar esses nossos vídeos de aula de história desse nosso canal fabuloso chamado História é Vida. Ó, onde nós estamos? Em frente ao Serete, um parque aqui, né, do bairro do Tatuapé, e olha só que eu tô vendo aqui, a estátua de Davi, peladão, logo a gente fala do Davi. Vamos então se concentrar nessa aula, pessoal. Vamos falar sobre Idade Moderna. Renascimento cultural inicia a Idade Moderna. A Idade Moderna tem essa data simbólica, né? 1453, quando os turcos otomanos tomam a cidade de Constantinopla, e se finaliza lá em 1789, quando então começa a Revolução Francesa. Esse tempo, né, esse espaço temporal do século XV, XVI, XVII e XVIII é a Idade Moderna. Divide a Idade Moderna geralmente em três tópicos principais, tá, pessoal? Cultura e sociedade, também falamos sobre absolutismo e mercantilismo e também falamos sobre as revoluções burguesas. A primeira parte da Idade Moderna, nós falamos sobre o renascimento cultural. E o renascimento cultural, então, pessoal, é ambientado nesse final da Idade Média e o início do que nós chamamos de Idade Moderna, tudo bem? Renascimento cultural, tema forte, tá? Forte de Enem, forte de vestibular, forte concurso. E também para você que busca conhecimento, porque arte é vida, a arte imita, né, aí a vida. Galera, nós sabemos então que você tem que guardar uma ideia, tá? Qual é essa ideia? Na Idade Média, a cultura era muito marcada pelo cristianismo. O cristianismo católico, a igreja, ela centrava o pensamento das pessoas. Nesse ponto, nós chamamos isso de teocentrismo, Deus no centro das coisas. E a gente sabe que lá na época antiga, na época dos gregos, na época dos romanos, a chamada cultura greco-romana era marcado pelo antropocentrismo, o homem no centro das coisas. Por isso que o termo é chamado de renascimento cultural, porque está nascendo novamente, ou seja, está de novo uma nova cultura surgindo. Só que essa cultura já existiu. Existiu aonde? Na Grécia, em Roma. Por isso que na Idade Moderna, os modernos fazem a ponta com a Antiguidade. A Idade Média negou a ideia do homem, o humanismo, e a Idade Moderna vai retomar isso. Por isso o termo é chamado de renascimento cultural. Tudo bem? Então, Idade Média, teocentrismo, Deus no centro das coisas. Idade Moderna, antropocentrismo, o homem no centro das coisas. Lembrando que isso já aconteceu na Antiguidade, tudo bem? Bom, nós estamos falando, pessoal, que ali no século XIV, o momento que é chamado a crise do período feudal, muitas guerras medievais, a peste, a fome, a desgraça na terra. E aí a galera estava então aí começando a reconfigurar as formas de pensar. E a valorização do homem passou a ser uma lógica encontrada em produções culturais, como por exemplo a literatura, a pintura, a escultura. Assim sendo, é o início do renascimento cultural. Bom, o renascimento cultural, pessoal, ele teve a sua grande ponta nas cidades italianas, sobretudo Gênova e Veneza, essas cidades que já faziam conexões com o Oriente, essas cidades navegantes do mar Mediterrâneo, eles tinham a presença de uma burguesia enriquecida. Essa burguesia, então, embebida de conhecimentos, de viagens, de conhecer as regiões, por exemplo, as caras saíam da Itália e iam até a região do Império Bizantino, tinham contato com a cultura grega, estão na região de Roma, né, pessoal? Roma ali, o antigo Império Romano estava ali. Nesse ponto, então, a galera então curtia essa ideia de que a cultura não era somente uma coisa sacra, uma coisa da igreja, era uma coisa também da vida, da gente poder cultuar as coisas, achar bonito, olha só, o Davi peladão, ou seja, é bonito, o corpo humano, vamos cultuar o homem. Essa galera burguesa começou então a ver
que a arte não era somente sacra e passa a financiar a arte. É o que nós chamamos de mecenas, os mecenas da arte, aqueles caras que pagavam para ver artistas pintarem, fazerem esculturas e esses caras passam a consumir arte, os mecenas, guardem isso. Isso acontece muito nas cidades italianas, por isso que o renascimento cultural, ele tem esse escopo nascido na Itália e a gente chama 3 séculos. 3 séculos que vão marcar as 3 fases do renascimento cultural que você deve guardar, que é muito importante. Ó, eu vou gastar meu italiano com vocês aqui, ó. 300, 400, 500. Ó, que bonito, né? 300, os caras falavam que eram os 300. Então, o 300 seria o século 14, tá? 14, que seria 1301 a 1400. 300 é o início do humanismo, a valorização do homem nas obras. E aí, na Idade Média, as obras eram muito vistas como obras que representavam o cristianismo, os valores medievais. Então, o humanismo ali do século 14, que está começando aí o chamado 300, eles vão pintar aí uma ideia de um homem mais humano, né? Nesse ponto, então, nós temos alguns pensadores, alguns artistas muito famosos, como por exemplo Dante Alighieri, que faz a sua obra famosa chamada Divina Comédia. Você tem também aí, por exemplo, Giovanni Boccaccio, italiano, que bonito. Esse cara então falava sobre o cotidiano, a vida das pessoas, sabe? Esses caras iam lá no bar, tomavam uma cerveja, ficava doidão e queria falar da vida, não quer falar de santo, entendeu a parada? E aí você tem também aí, né, o Francesco Petrarca. Esse cara aí é um tradutor de obras latinas, pegaram textos filosóficos de homens lá da época de Roma e traduziu. Então a literatura passa a valorizar as questões do homem. Então lembra do humanismo. Esse é o nosso 300. Bom, no 400, que seria o século XV, tá? 400 seria 1401 a 1500. Nós chamamos que é o auge do Renascimento. Esse é o momento que a galera estava gostando dessa mudança. Já é o fim da Idade Média, já é o início da Idade Moderna. Aqui nós temos os nomes mais famosos do Renascimento, né? Os Tartarugas Ninjas, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, só que o Michelangelo está no século depois, tá? Donatello, Rafael, olha só, Rafael, o vermelhinho das Tartarugas Ninjas. O chamado, pessoal, 400 é o auge principalmente da pintura. A pintura renascentista fica marcada por essa ideia de que a galera passa a valorizar demais o humano. Olha só, o grande gênio renascentista, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, pessoal, tem aquela sua obra famosíssima que vai aparecer aí na tela para vocês, né, da Mona Lisa. A Mona Lisa é uma mulher, simplesmente um desenho de um rosto simples, de uma camponesa. Aí você fala, nossa, o que tem de grande nessa obra, que ela não tem nem preço, está lá no Museu do Louvre, na França. É porque nós estamos falando, pessoal, que na Idade Média, pintar uma mulher era somente se fosse Santa ou Virgem Maria. A Gioconda, a Mona Lisa, é apenas uma mulher com rosto. Você tem a ideia de que eles estavam buscando a perfeição. Você tem perspectiva, planos de fundo, novas cores. Esse é o Renascimento, buscando o chamado belo, o belo dos gregos. Olha só que legal, lá na Grécia os caras cultuavam demais o rosto, o corpo humano. Então isso está renascendo na Idade Moderna. Por isso que a Mona Lisa é muito importante. Leonardo da Vinci, o pintor da Mona Lisa. Rafael Sanzio, Rafael Sanzio, galera, um pintor fabuloso. Ele pintou, né, o Liceu de Atenas, onde ele pinta todos os filósofos, né? Tá lá o Platão, né, mostrando ali o dedo para cima. Tá lá, né, o Aristóteles apontando o dedo para frente. Então esses caras estão pegando uma cultura antiga e trazendo para o momento deles vivido. Por isso que é o Renascimento cultural. Então marque aí, Rafael Sanzio, o grande pintor, aí Leonardo da Vinci, o gênio, não é só pintor, tá? É alquimista, é pintor, é arquiteto, é engenheiro. Leonardo da Vinci é o cara do Renascimento. E também nós temos aí o Sandro Botticelli, que faz uma pintura fantástica, que sempre cai em questões, tá? O Nascimento de Vênus, a ideia então do amor, né? A ideia de uma mulher nascendo de uma concha. Pessoal, pinturas que estão elevando o quê? A representação do humano. Olha só que legal, o humanismo faz parte do Renascimento. Chegamos então no 3º século, e esse século você deve guardar, é a difusão do Renascimento fora da Itália. É o chamado de Cinquecento, 1501 a 1600. Esse século, o Renascimento já é uma realidade na Europa, não é só algo da Itália.
passa a ser representado por quase todas as nações. Isso mostra a consolidação do Renascimento. 300, o nascimento, o início. 400, o auge. E o 500, a difusão, a expansão. Temos renascimento na Inglaterra, temos renascimento em Portugal, temos renascimento na Espanha, na Holanda, na França e na Itália também, onde tem a representação de que nós estamos aqui. O Michelangelo Buonarroti, o laranjinha dos Tartarugas Ninjas. Michelangelo Buonarroti, galera, é um dos maiores nomes do Renascimento no seu Cinquecento. Michelangelo Buonarroti, pessoal, ele pintou aí, né, um dos quadros mais fabulosos. Quadros não, né? Ele fez os afrescos da Capela Sistina, que fica lá na Basílica de São Pedro, em Roma. Pessoal, é o centro do centro do centro do cristianismo. É o cristianismo se rendendo ao Renascimento. O cristianismo que marcava a doutrina medieval passa no Renascimento a aceitar aí esses pintores, e aí a própria igreja passa a fazer mecenato de produção, como por exemplo bancou o Michelangelo para printar essas várias pinturas na Capela Sistina. Pessoal, o centro dessa pintura, o teto da Capela Sistina, é um desenho fabuloso. Tem o Adão, o primeiro homem da Bíblia, né? E Deus, né? Adão e Deus estão peladão, ou seja, o Adão, pessoal, com o bigolinho de fora, todo peladão, todo másculo, Arnold Schwarzenegger, sabe assim, ó, fez musculação. O Deus, né, que seria o Deus Javé, tá com um baby doll rosa, bem bonitinho, bem fortinho, mais parecendo um Zeus da Grécia Antiga. Opa, Zeus! Adão parece um Apolo e Deus parece um Zeus. Eles estão se tocando assim, ó, é o toque divino, Deus criando o homem. Pessoal, olha o que Michelangelo quis dizer nessa pintura. Qual é a maior obra-prima de Deus? O homem, o centro das coisas. Isso é o antropocentrismo. Isso é clássico. Michelangelo Buonarroti, pessoal, é um gênio. E o Michelangelo Buonarroti é o cara que fez essa imagem que está lá na Europa, né, no museus da Europa, que é o Davi, que é o que nós estamos vendo aqui na Praça do Cerete. O Davi de 5 metros de altura, com o corpo todo definido, com o bigolinho de fora, expressando o belo grego. Davi é uma pintura bíblica, pessoal. Davi é um cara lá do Antigo Testamento. Mas quem já viu um Davi peladão? É só o Michelangelo para fazer um Davi peladão mesmo, né, pessoal? Porque isso é renascimento, olha a cultura dos caras. Os caras querem ver o corpo humano, querem ver a beleza do homem. Michelangelo, gênio do Cinquecento. Também tem outros caras importantes, tá, pessoal? Eu tenho um preferido aí que é William Shakespeare, o inglês literário dramaturgo da Inglaterra, um gênio. Olha só o que ele fala, Romeu e Julieta, o amor de dois amantes que se matam porque não conseguem ficar juntos. Olha só, isso é humano, pessoal. Isso aí tem tudo a ver com os sentimentos humanos. Olha o Hamlet de Shakespeare, ele quer se vingar, quer matar o tio porque matou o pai dele. É vingança, é ódio. O que são isso? Sentimentos humanos, isso é humanismo. Nós temos também aí muito importante um espanhol chamado Miguel de Cervantes, que cunha um texto muito famoso chamado Dom Quixote de la Mancha. Nós temos um português fantástico chamado Luís Vaz de Camões, que fala das grandes navegações portuguesas. Olha a idade moderna, pessoal. O Camões traçando a ideia das grandes navegações, os caras atravessando oceanos, desafiando os deuses. Olha que coisa maravilhosa. Sabe onde que o Camões se inspirou? Se inspirou na Odisseia, lá um texto antigo. Isto é renascimento, meu querido. Bom, temos também outros nomes, como Erasmo de Roterdã, que é muito conhecido. Nós temos também aí o François Rabelais, lá na França. Então, vários nomes. Então, o renascimento no Cinquecento se espalha, não fica só na Itália. A igreja também vira mecenas e nós temos a ideia de que isso é a consolidação do renascimento. O renascimento cultural chega no seu auge. E a gente sabe que é um movimento que não volta mais. Então, o renascimento acompanha essa transição do final da Idade Média para o início da Idade Moderna e se consolida como principal movimento. E é muito importante para isso, essas obras literárias, essas produções passam a ser incentivadas pela invenção da imprensa. No século XV, a imprensa foi inventada por um alemão, Gutenberg, que começa a publicar essas obras. Isso passa a ser então vistos pelo o mundo europeu como um todo e vai ser muito importante para a nossa próxima aula. A chamada Reforma Protestante. A imprensa e o renascimento cultural ajudam muito nessa parada aí da Reforma Protestante. Tudo bem? Então é muito importante nós estudarmos o renascimento cultural como uma lógica de mudança de pensamento. Bom,
História no local, história vida, estamos aqui no Serete, em frente ao Parque Serete, e nós estamos vendo um Davi. Aí você pergunta, o que um Davi do Renascimento Cultural está fazendo aqui? Bom, essa estátua, pessoal, aqui do Parque Serete, ela foi então aí, né, produzida não para ficar aqui no parque. Essa estátua foi feita pelo Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo na década de 20, né, em concreto armado e em gesso, porque esses caras estavam produzindo arte aqui em São Paulo e estavam querendo fazer as grandes obras que foram feitas na Europa. Todo mundo ouviu falar do Michelangelo e todo mundo ouviu falar do Davi de Michelangelo. E eles quiseram replicar isso aqui em São Paulo, fizeram então a estátua de 5 metros de altura do Davi. Só que inicialmente essa estátua, olha que coisa interessante, não estava aqui no Parque Serete, estava lá no Pacaembu, no estádio do Pacaembu, que tinha sido inaugurado em 1940, o grande centro esportivo lá do Pacaembu. Havia sentido, né, uma estátua, né, atlética do Davi ser colocada lá dentro do Pacaembu, tá? Depois de reformas feitas no Pacaembu em 1969, o Davi ficou na frente do Pacaembu, saiu de dentro do centro de convenções, ficou em frente ao Pacaembu, naquilo que ficou então a Praça Charles Miller. E depois de um tempo, né, o Davi foi transferido aqui para o Parque Serete em 1974, no dia 1º de maio de 1974, o Davi veio parar aqui no Serete. E aí, né, depois de muito tempo só, em 2002, os administradores lá do Pacaembu queriam trazer de volta o Davi para o Pacaembu e ficou uma briga para onde que o Davi vai, né? E a população aqui, ou seja, a galera, os moradores do bairro do Tatuapé, começaram a fazer uma reivindicação junto à prefeitura para que o Davi não saísse do Parque Serete, porque já virou um patrimônio aqui, né? E então houve muita discussão e a partir de 2002, então, né, o Parque Serete venceu e deixou o Davi aqui em frente, né, o seu parque. Todo mundo que passa aqui pela rua em frente ao Parque Serete passa pelo Davi. E agora eu trago para vocês a ideia do Davi, do Parque Serete, com o Davi de Michelangelo e o Renascimento Cultural. Pessoal, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. História Vida, Zavo Lima, esse é o nome do nosso canal. Até mais, tchau, tchau!